19h58. No ar, mais um programa Culturas e Identidades, um programa onde se trata de assuntos inerentes à história, tradição luso-afro-brasileira. Este programa tem a simples apresentação de Filipe de Souza e sempre a participação especial dos professores L'Oréal Rocha e Manuel J. Gandra. Hoje o professor Gandra, em virtude do lançamento do seu livro, está em Braga e não poderá participar do programa. Um programa que vai ao ar todos os sábados às 20 horas, ao vivo pela Rádio Cultura Online Brasil, com retransmissão pela Rádio Internacional Lusófona e pelo site do jornal Gazeta Valparaibana, além dos 25 blogs e sites parceiros no Brasil e no mundo. Lembrando que sempre que coexistem dois planos da história, o da aparência superficial e o da realidade profunda. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Boa noite, ouvintes. Boa noite, professor L'Oréal. Bem, o tema... Boa noite, Felipe. Boa noite, ouvintes. O tema do programa de hoje continuará sendo Portugal, Brasil e o Milênio Universal, um assunto que tem sido debatido ao longo dos últimos dois programas e que hoje daremos continuidade com a parte 3, né, desse tema. E esse tema ele nos remete, né, à fundação da nacionalidade portuguesa em 1139 e que aconteceu num momento particular da história da Europa medieval. O ano 1000, né, sobre o qual recaem duas ideias principais, a parúzia e o messianismo. E aí a Igreja ela assume a sacralidade crística
e se prepara para criar um império teocrático universal, isso com o fim de reger definitivamente os destinos da humanidade. E dentro desse cenário nasce então a Ordem do Templo, isso em 1119, um pouquinho antes. Uma expectativa da mudança e um certo até temor marcaram essa época. E como é que isso então repercutiu na história de Portugal e se prolongou até o descobrimento do Brasil? É sobre esse tema então que o professor Loriel irá discorrer nesse programa. Professor Loriel, nós vimos no último programa que o Diário de Cluny foi aceito sem reservas, né, por toda a Igreja de Roma. No entanto, há uma circunstância que acho que merece ser abordada, que era no que tange ao ter sido expressamente proibido aos monges empunharem armas. Como se criaram então os argumentos para justificar uma guerra santa, professor? Pois é, Felipe, esse é um dos temas espinhosos da Idade Média, não é? Notadamente da Igreja de Roma. Quando nós pensamos que os templários nos dizem, né, que eram monges e guerreiros, o guerreiro é consensual que ele vai para a guerra mesmo. Isso. O monge não. Né? Então, daí essa ideia. Se é proibido ao monge lutar, como é que a Igreja cria essa ideia? Baseado em que fundamento? Essas coisas são muito complexas, claro, e os nossos ouvintes sabem que a gente, dentro de um programa, por mais que tanto o Gandra quanto eu nos esforcemos para trazer uma abordagem ampla, né, a gente está fazendo um recorte da história, né, porque há inúmeras outras variáveis que envolvem esses aspectos. Mas a primeira coisa que nós temos que atentar, num contexto da Igreja Romana, portanto que segue uma tradição bíblica, e notadamente do Novo Testamento, e não do Antigo Testamento, são as palavras atribuídas a Cristo, a Jesus, porque essas palavras de Jesus no Novo Testamento são sempre palavras de concórdia, são sempre palavras de amor, né? São sempre palavras de perdão, enfim, de acolhimento. Mesmo o tempo, né, e bate. Como é que nós podemos pensar? Mesmo no início, né, do contexto do cristianismo, porque os anos iniciais do cristianismo foram anos extremamente sangrentos, foram anos de perseguição, foram anos de vitimismo. Entretanto, a igreja não tinha aquela autoridade. Eram cristãos que voluntariamente, né, sem uma autoridade eclesiástica a lhes incitar, esses cristãos voluntariamente deixavam-se imolar, eles deixavam-se matar por um ideal. Mas naquela altura, no início do cristianismo, esses indivíduos, Roma matou inúmeros, né? O Coliseu romano era uma prática constante jogar cristãos para os leões demorarem. Mas naquela circunstância, mesmo naquela circunstância, não se propunha matar em nome de Cristo, ou em nome de Deus. Quando é que esse cenário se altera? Quando a igreja já empossada por Constantino, muito tardiamente, torna-se a outra face do Império Romano, é essa igreja que antevê a possibilidade de criar um poder no mundo, né? e de assentar-se com todo o peso que ela vai adquirindo. Ela vai construindo um discurso. Uma dessas construções é a autoridade salvífica. A igreja veio para salvar, né? Então, entre outras coisas, a igreja tem uma perspectiva sempre de futuro.
ela aponta para um cenário escatológico, né? Então, quando Constantino, por exemplo, por que Constantino admite, embora a mãe dele já tentasse, né, Helena? É Helena, por exemplo, que cria, diz a tradição, ou recria o caminho do Calvário. É a mãe de Constantino que tem uma ligação profunda com o cristianismo primitivo. Constantino não. Mas naquela batalha da Ponte Milvo, quando ele vê o sinal da cruz, né, em que a cruz surge, e está escrito sob esse sinal, que é o sinal da cruz, vencerás, ele vê isso, é mais ou menos a mesma visão de Dom Afonso Henriques, 700 anos depois, né? A cruz, a partir desse momento, torna-se um protagonista, digamos, teórico, em tese, da proposição de uma guerra. Porque ele está na guerra, está em batalha, e ele vê uma cruz. Então, aquela guerra sobre aquela circunstância torna-se, de certa forma, uma guerra santa. Embora não seja, né? Mas ela torna-se, porque há um sinal teológico daquilo ali. Deus se manifesta. Então, a partir daquele momento, a gente tem o início da construção de alguma grande coisa. Um outro cenário que nós temos que ter em mente, a parte dessa situação que acontece com Constantino, todos os grandes teólogos da antiguidade, eles inventam uma sequência de malabarismos filosóficos, teológicos, mentais, profundos, para justificar aquilo que por si mesmo é absolutamente injustificável, que é a guerra, a violência, né? Porque o discurso em cima da violência, por mais brilhante que ele seja, ele não se propõe até hoje. Você veja, a gente assiste, né? Nós estamos assistindo diariamente uma sequência de guerras absolutamente inimagináveis. Crianças sendo degoladas, indivíduos entrando dentro das universidades, matando todo mundo, o indivíduo tirando vida por conta de um celular, enfim. A modernidade tem, quando a gente olha para o passado, nós achávamos que o passado era muito violento, né? Todas as estatísticas apontam que o século XX, a considerar que de saída no século XX nós tivemos 2 grandes guerras mundiais, né? Pensava-se que não haveria a terceira. O Papa teve a coragem de falar, como o único chefe de Estado que aventou isso, que nós entramos na Terceira Guerra Mundial. Há profecias que falavam que viria uma guerra. E durante muito tempo pensou-se que isso entrou nas calendas da história e que o homem já tinha evoluído muito, né? Mas esse cenário, então, independentemente do discurso, na Idade Média era o discurso religioso. Embora hoje parte do que fundamenta o que nós estamos assistindo no Oriente, no Extremo Oriente, e que está sendo transplantado para a Europa, não é? É a guerra. E na África, mas na África não tem o pressuposto da religião, né? É um outro tipo. Fundamentalmente, aquelas coisas ali são justificadas pelo parâmetro religioso. Ora, teoricamente, a partir do momento que você tem que convencer o outro, porque você cortou o pescoço dele, tem alguma coisa muito errada com esse sistema religioso, né? Porque tudo que a religião não é um sistema de convencimento, ela é fé. Eu acredito na fé, eu tenho fé, é uma relação direta entre eu e a entidade. Deveria ser-lo, pelo menos, né? Pelo menos em tese. Mas isso não acontece. Bom, então, estou falando isso para a gente abrir um parênteses, né? Para nós entendermos que antigamente a violência não era menor, não era maior do que a violência que nós vivemos hoje. Muito pelo contrário, né? O fato é que esses teólogos da antiguidade criam processos mentais absolutamente violentos. Hoje nós não somos guiados pelos teólogos, nós somos guiados pela mídia.
nós somos guiados pelos políticos, nós somos guiados pelo poder econômico, mas a justificativa da guerra permanece essencialmente a mesma. Dizem que há necessidade de você violentar, de você roubar, de você se apropriar, de você violar. E continuam os teólogos, eles pretendem os ensinamentos evangélicos. Mas, ao mesmo tempo, ele é um mundo que não é nem romano e nem tampouco cristão, no sentido do cristianismo original, que era aquele cristianismo que Roma combateu durante muito tempo, porque esse cristianismo era considerado quase pagão. Uhum. Um pastor que fala sobre isso, aqui no Brasil, já me lembro do nome dele, porque e ele é um dos poucos pastores que tem a coragem de falar essas coisas. Não é o Leonardo Caio Bom? Fábio. Não é o Bom? Hein? Não é o Leonardo Bom? Não é o Leonardo Boff, não. O Caio Fábio. Ah, tá. O Caio Fábio fala exatamente isso, que no início do cristianismo não havia que a religião cristã, ela não é uma religião que prescinde de igreja, né? Ela é um ato voluntário, e era aquele cristianismo que existia antigamente. As pessoas se reuniam voluntariamente, professavam uma determinada fé e pronto, professa. Então, o que é que a igreja, já entronizada como poder no Império Romano, necessita construir? Ela necessita construir, de fato, um mundo completamente diferente da Grécia, completamente diferente de Roma, que é pagã aos olhos da igreja, diferente do Antigo Testamento e da Torá hebraica, diferente do mundo árabe e diferente do próprio cristianismo, de onde ela tira suas bases, né? Veja, então, é um mundo novo. Dentro desse mundo novo, eles inserem a ideia de uma base de salvação. A igreja veio para salvar, né? Ora, é a partir desse recurso em que eles utilizam uma força religiosa muito grande, eles vão criando os recursos teóricos para construir uma legítima defesa. Porque se antigamente, e está no Antigo Testamento, se matar é pecado, ora, como é que você, seguindo um Novo Testamento, você propõe a morte? E isso queda-se sem problema teológico. Então, naturalmente, ninguém põe em dúvida que essa pleia de indivíduos insensados, esses santos, esses homens brilhantíssimos, inteligentes, etc. Tal, eles criam um padrão muito peculiar de justiça. Muito peculiar. Uma justiça divina, né? E defendem essa justiça. O fato é que esses homens, investidos do poder que eles tinham, por exemplo, Santo Agostinho, é um indivíduo que proclama, alardeia em altos brados a necessidade da criação de uma guerra justa, a necessidade de criar um procedimento que vingue injustiças. Ora, mas injustiças de quem? Porque isso é que é interessante. Quem é que está praticando injustiça contra quem? Né? Então, os concílios subsequentes que a igreja vai criando, juntamente com diferentes tratados, teólogos, etc., tal, eles vão corroborando essa ideia da necessidade de determinar divinamente quem é justo e quem não é justo. Então, fica subentendido, ao longo desse processo todo, que aquele que acatar a ideia teológica de que, se eu mato o inimigo da minha fé, eu estou praticando justiça, esse indivíduo é um justo e ele tem que ser defendido. E aquele que não aceitar o que a igreja propõe, ele merece ser castigado, né? É um tipo de lei, embora a lei vá ser um argumento muito fortificado somente na Revolução Francesa. Mas o fato é que antes do ano 1000, nós temos já um conceito construído ao redor da ideia da guerra justa. Então, quando chega o ano 1000,
no cumprimento do milênio, a Igreja já construiu teologicamente, juridicamente, essas bases. Mas, naquele momento, ela ainda... quem é que praticava a guerra? Sempre foram os indivíduos laicos. A Igreja nunca fomentou, dentro do seu próprio seio, do eclesiástico, né, qualquer tipo de atitude belicosa. Muito pelo contrário, ela sofre muitas vezes de diversas invasões. Muitos templos são destruídos, etc. Tal. Agora, em meio a toda essa violência que existia, o clero vai criando algum outro tipo de pronunciação, seja para justificar a guerra, seja para condenar. Num determinado momento, depois do ano 1000, existe um abade, que é o abade Oliva, que é o bispo de Vic. Ele constrói um documento, uma constituição chamada de Paz e Trégua, onde ele estabelece um certo controle sobre as ações guerreiras dos leigos. Por exemplo, você pode assaltar o seu inimigo até a 9ª hora de sábado, ou até a 1ª hora de segunda-feira. Por quê? Porque no domingo os devotos tinham que assistir missa, então ele não queria que os devotos que fossem assistir missa fossem assaltados. Também você não podia assaltar a família que estava indo para a missa. Era uma forma de regular o assalto, né? Regular a violência, ou cronometrar os limites. Ela não impede, veja, ela não está impedindo, ela não pode fazer. Ela está dizendo, ela está simplesmente homologando e ajustando aquela violência aos propósitos dela, igreja, segundo as suas conveniências. Ora, o que vai acontecer? Para o monastério de Cluny e para Roma, né, dentro daquele projeto da criação de uma teocracia universal, não basta a eles esse tipo de contenção, né? Então eles precisam de criar uma expectativa e um argumento diferente, porque eles não podem mais simplesmente ou eu autorizo a guerra ou eu condeno a guerra. Eles têm que criar um tipo de argumento que promova a guerra e pregue a guerra. Aqui a situação já é diferente. Por conseguinte, o que é preciso criar dentro desse cenário? É preciso criar um inimigo. Por exemplo, teologicamente, hoje, em grande parte das igrejas, não a igreja católica que não usa mais, mas muitas igrejas, muitas facções radicais evangélicas têm Satã como grande inimigo. Então você tem que ter um inimigo. Tem que ter um inimigo sempre. Vamos fazer um parênteses aqui. Você falou na modernidade, e hoje a Igreja Universal ela está lançando os tais gladiadores do templo. E não sei se você já reparou, a Igreja Universal, esses gladiadores do templo, eles têm uma logomarca muito parecida com a dos templários. Isso para nós falarmos na atualidade nas guerras, comparando com essas guerras que houveram, não é? Onde também foi falado, isso aí está vinculado inclusive em textos assinados na internet, onde os judeus, né, eles alertam que esse negócio, né, do templo de Salomão e desses gladiadores do templo irão trazer maldições para o Brasil. E eu no outro dia estava pensando, após ouvir a segunda explanação sobre a parte 2, né, dos assuntos que estamos abordando, e eu estava pensando, meu Deus do céu, se a história está se repetindo. São os arquétipos, né, Felipe? Porque... É a utilização de um arquétipo, agora, porque os templários entram dentro desse contexto da Guerra Santa, né? Isso, mas eu estou achando que alguém está pegando carona nisso novamente, né? E estou achando que está se visualizando aí uma outra guerra, né? Que porque a Igreja Universal está se expandindo pelo mundo, né? E eu estou vendo os judeus agora entrarem nisso,
né? Os judeus entrando e afirmando, né, que a igreja é o templo de Salomão, construído agora em São Paulo, e também essa formação, né, desses gladiadores do templo, tudo isso irá trazer maldição para o Brasil. Quer dizer, eu estou achando que estou vendo uma guerrinha aqui. Estou vendo, quer dizer, uma declaração de guerra dos judeus, né? Não é dos judeus. Existe uma guerra que está declarada. Não, né? Tem aqui, tem afirmações, os judeus, eles alertam: o templo de Salomão, feito por Edir Macedo, trará maldições para o Brasil. Está assinado por um maçom, né, que também o Edir Macedo também é maçom, né? E então, eu não sei se você está por dentro do assunto, mas seria realmente um parâmetro, né? Pois é um parâmetro, mas veja, é mais uma conta dentro desse rosário. Parece-me que a Igreja Universal caminha para o seu Waterloo, porque a partir do momento que eles criaram esse exército, né, com um fim, um dos fitos do exército, um dos propósitos é, de fato, exterminar as casas de candomblé, como eles invadiram já algumas. Deve ser um princípio, né? Deve ser um princípio, não quer dizer que termina aí, mas deve ser que é um princípio ativo, já é. Com certeza. E de fato, você colocar esse nome absolutamente emblemático, é que hoje nós estamos tão carcomidos por uma falta de símbolo, e a gente não presta atenção a esses símbolos. De fato, ele recria, pelo menos em tese, o edifício arquitetonicamente como se fosse o Templo de Salomão. Sim. Ora, Salomão foi um rei justo, não é? Um rei sábio. Então, o que está implícito nessa mensagem? Que o bispo e toda a congregação são justos e sábios? O que está implícito nisso aí? E para os judeus se pronunciarem dessa forma tão proeminente, pois é. Como quem diz, não brinca com coisa que é séria. Exato. Porque essa brincadeira com coisa que é séria é um aviso. É um aviso, sobretudo, de um Waterloo. Porque em coisas que o Brasil tem feito coisas verdadeiramente apocalípticas. Quando a gente pega o presidente da Câmara com uma sessão evangélica dentro da Câmara, sabe? Quando ela entra na igreja do Bispo Macedo, foi um problema. Exemplo, que é consabidamente evangélico, nenhum indivíduo, mas essa mistura entre os religiosos, né, a própria criação que o governo permitiu e deveria ser legal. Eu não me lembro agora. Não é possível você permitir que o Congresso Nacional tenha, dado que o Estado é laico, tiraram o quê? As igrejas são igrejas ou elas são partidos políticos? Evidentemente que isso nós não vamos chegar a bom termo com essa situação. Não. Então, os judeus já se pronunciando em relação a isso é algo grave. Eu vi isso sim, e penso que isso é de uma gravidade muito séria. Né? Porque o Templo de Salomão é efetivamente um ícone. Ele é um ícone tanto para o judeu, quanto para o cristão, e até quanto para o muçulmano. Isso é a mesma coisa, e em São Paulo, né, esse indivíduo, esse bispo Macedo, vai e constrói uma igreja que é efetivamente a réplica do templo. As implicações arquetípicas e simbólicas por trás disso, e a mensagem que está se querendo propagar, e agora com os guerreiros, só surgem na Idade Média, no âmbito da igreja. E é exatamente esse período que a gente está falando. Mas surgem monges guerreiros para efetivar uma jihad, uma guerra santa. Exatamente. Então, o Brasil não está efetivamente caminhando para lados nem um pouco ameno. Não está mesmo. Não. Todos os aspectos, quando a gente olha. Não, você veja que inclusive a própria Europa, né, ela está bastante preocupada, né, por causa até precisamente dessa migração do Oriente Médio, né, porque está havendo infiltrações também, né, de radicais, né,
que realmente podem inflar um desentendimento, podem inflar guerras santas, né, dentro da própria Europa, né, coisa que antigamente não se concebia, né. E depois eu vejo isso, e vejo o andamento das coisas aqui no Brasil, no que diz respeito a isso que a gente acabou de vincular, né? Então eu estou vendo que talvez a história esteja se repetindo, através de 1015 anos depois. Exato. O fato é, nós temos atualmente, vamos recuar um pouco mais no tempo, sobre o argumento de que aqueles aviões implodiram o World Trade Center. Quando eu estava em Portugal ano passado, eu vi uma entrevista longuíssima de um perito europeu, eu não me lembro do nome dele, junto com outros peritos europeus, e eles foram taxativos. Sim. Eles falaram, o edifício foi demolido. Foi implodido. Aquele edifício ele foi implodido. Implodido. Né? Não é o avião. O avião ali entra como cenário de percurso para abafar o processo, o barulho. Isso. Porque não tem como. Realmente eu também vi essa entrevista. Eles se fundamentaram, porque não tem como abalar a estrutura, porque uma estrutura dessas, ela se ergue a partir dos alicerces, não é? Ela só poderia implodir daquele jeito desde que fossem abalados os alicerces. Não é uma trombada do avião à velocidade de 900 km a 700 km por hora, faria um buraco no edifício, mas aí até o ponto de o desmoronar, não. É como aconteceu, né? Não, exato, porque ele cai num efeito dominó. Foi implodido. Inclusive eu caí. O americano não faria isso. O americano não faria isso? O americano, durante anos, nós nunca sabemos, que nós não estamos no poder, não é? Nós nunca sabemos efetivamente qual é a intenção, o que está por trás dessas coisas. O fato é, sendo verdadeiro ou não, se os Estados Unidos derrubou aquilo ali, durante anos, décadas, Hollywood falou que o World Trade Center ia ser derrubado através de N filmes. Nova York é inundada, acontece sempre as piores coisas com Nova York. Agora, já que eles atingiram o que eles queriam, estão mudando a destruição para outro campo. Muito bem. O fato é que, sendo aquilo verdadeiro ou não, foi uma justificativa para o Bush, naquela altura, e as pessoas que se esquecem disso, levantar a bandeira da Guerra Santa. Exatamente. As pessoas esquecem, né? Porque foi a partir daquela premissa que os Estados Unidos invadem o Iraque. Exatamente. Onde ele fala claramente que é a luta do bem contra o mal. Então, justifica-se tudo. Criou um terrorismo internacional. Eu tenho um livro da década de 80, no início da década de 80, de Jacques Bergier. O Jacques Bergier, o livro dele chama-se exatamente A Terceira Guerra Mundial Já Começou. Jacques Bergier morreu por conta desse livro. O que ele colocava naquela altura? Que a Terceira Guerra Mundial ela seria a guerra do terrorismo. Seriam aquelas pequenas guerras, né, que solapariam a humanidade ocidental. E o professor Jorge Boaventura, no livro dele O Ocidente Traído, na década de 70, não existia essa coisa de capitalismo transnacional, não existia 25 de abril, não existia nada, os militares estavam no poder. O professor Jorge Boaventura já alertava para a criação de uma frente internacional poderosíssima, em que um dos objetivos é exatamente você promover uma transnacionalização do capital. Isso é o primeiro passo. A transnacionalização do capital. E depois o domínio das consciências. Então todos os métodos e os expedientes são utilizados para esse tipo de coisa. Muito bem. A gente está falando, nós não estamos fugindo do nosso assunto. Nós estamos mostrando exemplos modernos da justificação de uma guerra santa. Exatamente. Exemplos modernos. Então, para a gente entender que hoje, quando o mundo muçulmano fala em jihad, como preconizava Maomé, o que é a jihad? A jihad é uma luta sem quartel contra os inimigos da religião.
É isso. E como luta, ela assegura a impunidade moral de quem mata em nome de Deus. Exato. Muito pelo contrário, ela confirma que aquele que mata dentro da jihad tem a salvação. É puro. Tem a salvação. E tem a salvação. Exatamente. Então é isso. Né? Então nós temos, antes do Bush, nós temos o Bill Clinton. Porque todo mundo se esquece que o Bill Clinton também criou um tipo de guerra absolutamente sangrenta, ou pelo menos os Estados Unidos interferiram barbaramente. Eles criaram a Guerra dos Balcãs. Né? Que foi uma das coisas absolutamente violentas. Não teve o contexto de Guerra Santa, mas tem sempre a ideia de que há um inimigo. Então esse inimigo invisível, que é o mesmo inimigo invisível que determinados partidos políticos estão utilizando aqui no Brasil, existe um inimigo. É sempre uma coisa sombria, mas cadê o inimigo? Qual é o nome dele? Como é que ele se apresenta? E a partir dessa premissa do inimigo que eu não vejo, que eu não sei quem é, propõe-se tudo. Né? Então esse tipo de catecismo, e há um catecismo internacional para a guerra. Notadamente, há uns tempos atrás eu estava com um amigo meu que mora em Portugal, no sul de Portugal. Exatamente naquele dia tinha um navio russo que estava dentro, dando voltinhas ali no mar de Portugal. E aí foi um naviozinho minúsculo. A foto do navio português fazendo abordagem ao navio russo chega a ser uma pilhéria. É uma brincadeira. Não é? Então o que é aquilo? E a quantidade de aviões russos sobrevoando Portugal, espaço aéreo de Portugal. O que é isso? Vai que numa atitude absolutamente impensada alguém resolve dar um tiro, pronto, vai ter flagrado uma guerra. Exato. Né? E com uma característica específica. Ele dizia que esses aviões que sobrevoavam o céu de Portugal estavam escrito União Soviética. Não estava escrito Rússia, está escrito União Soviética. Então assim, é um tipo de camuflagem, porque você está atirando, mas você está atirando em quem? Você não sabe em quem você está atirando. Porque a União Soviética, teoricamente, não existe mais. Exato. Né? Então, são pressupostos de uma guerra. Nós estamos vivendo, o Brasil, talvez pela primeira vez, o cenário brasileiro, sob todos os aspectos, está altamente contaminado. Nós temos que levar em consideração que as estatísticas têm apontado o Brasil como o 10º país mais violento do mundo. Aonde está essa violência? Bem, Uriel, todos nós sabemos que esse catequismo que você se refere, ele se iniciou, né, com o desmanche dos valores e das culturas dos países, né? Se foram desmanchando, e isso aí assim foi uma das formas também, né, de confundir o mundo, né? Não é isso? Claro. Porque uma das coisas antes disso, você tem que anular, nós temos que pegar um problema que traz a Revolução Francesa. Isso. Porque é a Revolução Francesa que abre um precedente gravíssimo, que é o precedente da lei. Sobre o pressuposto da lei, sobre o preposto da lei, a gente pode criar o que quiser. Porque se for lei e a lei determinar que eu posso matar, eu posso matar. Se a lei determinar que eu posso invadir, eu posso invadir. Eu me lembro muito bem de uma deputada aqui do Rio de Janeiro, deputada federal, que foi juíza, a Denise Frossard. Ela uma vez falou: se vocês soubessem como as leis são feitas dentro do Congresso, vocês ficariam absolutamente estarrecidos. Exatamente. Né? Então, constrói-se qualquer coisa. Né? E quem faz a lei de fato, são os poderes executivo, legislativo e judiciário. E existe equanimidade entre os 3 poderes. Não existe coisíssima nenhuma. Esse discurso é absolutamente mentiroso. É absolutamente mentiroso. Porque o judiciário no Brasil é submetido ao executivo. Porque se os 3 poderes fossem independentes, o presidente não poderia indicar ministros do Supremo. Isso seria uma indicação de carreira, o que deveria ser o correto. Porque se é o povo que elege o presidente e é o povo que elege os deputados,
Por que esses dois poderes têm que validar o que vai entrar na justiça? Então isso é uma forma bastante camuflada de manter o antigo poder moderador do Império. Exato. É uma forma muito camuflada, né? É. E não dá bom resultado isso também, né? Mas enfim, são todas essas coisas. Vamos lembrar uma outra coisa naquele período da Guerra Santa que os Estados Unidos abrem, aquela falácia ou aquela mentira gigantesca que a Inglaterra conta, que descobriram que havia peritos poderosíssimos descobriram que havia armas de destruição em massa no Iraque. Então um dos argumentos para a invasão do Iraque foi aquela tese de Oxford. Isso. Depois descobriu-se que a tese é uma mentira, que foi inventada. Mataram o Saddam. Então não interessa se o argumento é verdadeiro ou ele é falso. O argumento foi utilizado, e em cima dele você criou um catequismo absolutamente vibrante. Isso. E um chamamento para a guerra. Isso. E uma guerra santa. E até hoje... Então vamos entender o seguinte: quem entrou lá primeiro, arrebentando com tudo, foi o ocidental. Tanto que até hoje, até esta semana na ONU, foi ventilado novamente o caos no Iraque. Porque agora eles conseguiram fazer com que comunidades se guerreiem. E comunidades armadas com arma química. Você já viu o perigo disso aí? Não é mais o Estado, agora são comunidades que estão guerreando, claro, gladiando entre si, né? Não, a semana passada o Mia Couto, ao menos saiu ficou público, a carta que o Mia Couto mandou para o presidente da África do Sul. Sim, também. Cobrando do presidente da África do Sul, cobrando o presidente da África do Sul, que para parar de matar os angolanos, os moçambicanos. Não só. Negros matando negros. Negros matando negros. Ele falou: o que aconteceu? Retroagiu tudo. O que aconteceu então com os anos? Então, veja, Felipe, a coisa, ela parece que catastrófica. Nós não queremos. Cenário de pólvora, porque sempre foi um território. Nós não queremos realmente mostrar o catastrofismo, mas acontece que o que estamos vendo vem tudo ao encontro dessas guerras que nós estamos frisando, que partiram lá da Igreja de Roma, né? Nós estamos fazendo uma cópia disso aí. Acho que alguém pegou isso, né, e resolveu trazer para a modernidade. É assim que eu estou entendendo, que isso está errado, né? O Estado não pode criar a justificativa da Guerra Santa, porque ele é laico, né? Mas o Estado pode criar a justificativa de um inimigo. E ele pode criar a ideia de que eu sou o bem e você é o mal. Então, teologicamente, isso é um posicionamento religioso. Porque você vai aquela frase de Jesus bíblica, né? Quem não é por mim é contra mim. Exato. Não é? Mas é exatamente isso que nós estamos vivendo. Então nós estamos vivendo isso dentro de um contexto religioso, né? E nós estamos vivendo isso dentro de um contexto político, e nós estamos vivendo isso dentro de um contexto econômico. E social. E a partir do momento que capitais transnacionais se sentem no direito de invadir territórios, né? E de fazer todo mundo consumir a mesma coisa, por exemplo. Vamos vender milho transgênico para o mundo inteiro. Vamos matar. No Brasil, os médicos já vieram à baila para falar que a quantidade de gente que está morrendo de câncer, grande parte dessa doença tem como causa primária o tipo de alimento industrializado que nós estamos botando na mesa de cada um de nós. Do mundo. Agora, no mundo inteiro. A Europa rechaçou há algum tempo atrás, a Espanha ultimamente, né, eles retiraram efetivamente
os transgênicos de lá. A quantidade de denúncias que existem em relação a essas comidas, né, porque nós não temos comida, nós temos alguma outra coisa, então existe uma guerra instalada, sob todos os aspectos, em todos os setores, setor jurídico, setor econômico, setor legislativo, em todos os setores. O que vai acontecer, e esse cenário é bem diferente de todos os cenários anteriores, porque agora nós temos todos os grandes poderes, inclusive o quarto poder, que é o poder econômico, né, em guerra. E em guerra sangrenta e fratricida. Quem é que vai matar quem para ficar com um pedaço maior? Evidentemente que é um cenário de destruição sob todos os aspectos. E é um cenário de batalha, mas é sobretudo um cenário profético, porque nós temos dentro do campo ocidental vários indivíduos, há uma sucessão de profetas que apontam o surgimento dessa época, né? Então, no ano 1000, quando Cluny, é curioso, né? 1000 anos depois, nós temos novamente a criação, ou a tentativa de criação de um império universal. Exatamente. Só que o império hoje não é religioso, ele é econômico. Né? Mas há aquela repetição do cenário das cruzadas. Então, por obra e graça, naquela altura de Roma, do poder pontifício, o mundo é obrigado a assumir um tipo de ideário cristão. Veja a barbárie desse pensamento. Eu não sou cristão, não quero ser cristão naquela altura. Eu sou pagão, eu sou celta, eu sou qualquer coisa. Por que o indivíduo resolve determinar que eu tenho que ser cristão? E eu tenho que ser cristão? Não, eu não tenho que ser cristão. Né? O indivíduo resolve que eu tenho que comer pão industrializado e eu tenho que comer pão industrializado? Não, eu não tenho. Né? Evidentemente que toda tentativa, mas é impressionante como o ser humano não aprende, toda tentativa de imperialização, né, ela vigorou durante um tempo, mas para vigorar ela massacra o mundo inteiro. Só que hoje nós temos um cenário, de certa forma, diferente, porque há um conhecimento disseminado, pelo menos uma mídia, tem uma parte interessante da mídia. Também. O que nos diferencia de 50 anos atrás, de 1000 anos atrás? De fato, o acesso à informação. Exatamente. A informação está muito disponibilizada. Né? E tem uma geração de gente jovem muito interessante, muito engajada, muito esforçada. É uma insanidade mental muito grande e um desserviço que se presta a quem raciocina minimamente no Brasil, por exemplo, eles inventarem que são os Estados Unidos que estão financiando 2 milhões de brasileiros para ir à rua falar contra o governo. Primeiro que esses brasileiros podem estar aí indo à rua, nesse momento, falar sobre o governo que aí está, porque de fato é uma imoralidade. Mas é uma sequência de ações. E não é deste governo. O Brasil vem envolvendo-se com a corrupção há décadas. O povo cansou. Então, se a geração que tem 80, 70 anos não cansou, essa geração agora está cansada. Né? Nós temos uma geração de procuradores, uma geração de juristas, tem muita gente jovem que está fazendo a diferença sim. Entrou, fez concurso, e esse povo está trazendo a baila e está tendo a coragem, exatamente porque não estão ainda muito corrompidos pelo sistema, né, de criar algum tipo de inovação, de fazer determinadas denúncias, porque o grau de comprometimento deles ainda é pequeno. Então tem muita coisa boa acontecendo no mundo. Agora, fundamentalmente, isso deve-se à disseminação, seja da internet, seja da imprensa, seja da mídia, seja lá o que for. Mas nós temos acesso a um conhecimento que a gente não tinha há tempos anteriores. Então, embora haja esse cenário de guerra no mundo inteiro, ao mesmo tempo nós temos por conta da disseminação da informação, nós temos o povo, e não é só no Brasil não, Felipe. A gente está assistindo, você viu outro dia na China, não sei quantos, milhares de chineses foram peitar o governo da China. Você vê, a China é um país altamente autoritário, perigosíssimo.
Né? Então, gente do mundo inteiro, não é só o Brasil que está cansado. O povo parece que entrou num grau de esgotamento, porque entrou mesmo. Né? É tanta guerra, é tanta malversação. Então, os poderosos, que ricos, sempre existiram ao longo da história da humanidade. Agora, ricos que querem mandar no mundo, não são todos. Não, porque acontece o seguinte, acontece que esse negócio de nós, de igualdade, é uma coisa muito complicada, né? Porque tem sempre aquele mais esforçado, aquele que... Agora, nós temos que ver o lícito, né? O lícito é que é importante. E aí é que está, é quando eu vinculo o valor, os valores. Nós temos aí, assim, que nos fixar em valores, né? Então, os valores pessoais, né? Até onde o homem pode ir, né? Porque realmente, se nós queremos um mundo de paz que é perseguido, né? Esse mundo de paz, ele tem que ser construído na base do respeito, né? Eu acho que é a partir daí, né? Então eu acho o seguinte, eu acho que realmente, né, cada um recebe de acordo com o seu esforço. Agora, não podemos, de forma nenhuma, né, nós querermos, na base do ilícito, na base do abuso, construir o nosso mundo, sem nos preocuparmos com o mundo à nossa volta. Você veja, hoje também, esta semana passada, esta semana foi ventilado na ONU que 850 milhões de pessoas continuam passando fome nesse mundo de Deus. Um mundo tecnológico desenvolvido, sendo que se joga no lixo mais do que o suficiente para alimentar esse tipo de gente que está passando fome. Quer dizer, foi colocado... Foi colocado na ONU, numa Assembleia Extraordinária, tá? Que o grande problema passou a ser quando o alimento ele deixou de ser vendido na banca e passou a ser vendido na bolsa. O poder econômico está, inclusive, mexendo com a fome desse pessoal. Sempre teve. Se não for o poder econômico, é o poder do Estado. Né? Então o Estado tem que regular, é obrigação do Estado regular algumas coisas, sim. E o mercado tem que ter algum tipo de lei que ele se submeta. Agora, para isso, o Estado tem que ser minimamente decente. Exatamente. Não, novamente o exemplo da Islândia. O exemplo vem de cima. Que era um exemplo recente, né, de uma economia em que tanto o governo quanto a sociedade se uniram. Exato. Para criar uma alternativa possível, e essa alternativa não é aumentar imposto, não é impor mais sacrifícios à população, não é fazer nada disso. Não. Mas é a população como um todo fazer um sacrifício em prol de um outro, de qual é o valor que nós vamos possuir, qual é o valor que nós vamos abraçar. Então, eis o chamado fundamental e a questão fundamental. Qual é o valor que o Ocidente tem? Exato. Eu quero virar. Qual é o valor que o Brasil tem? E que o Brasil abraçará? Essa é a questão. Porque o que é valor? Valor é aquilo que você valoriza. Então, se eu valorizo o dinheiro, eu vou lutar pelo dinheiro. Se eu valorizo a família, eu vou lutar pela família. Mas o que nós, como coletividade, estamos valorizando? Porque o brasileiro, nós temos que estar atentos, o brasileiro é o povo que mais tem acesso à internet no mundo. O brasileiro é o povo que mais tem telefone no mundo. O brasileiro entrou dentro de um grau de consumismo que é uma roda viva contínua. Todos consomem, do rico ao pobre. E o Brasil As pessoas compram casas novas. As pessoas compram casas novas e elas vão e destroem todo o chão da casa nova porque quer mudar o piso. Porque não gosta daquele piso. É um grau de patologia social que o Brasil entrou, né, por conta de alguma coisa que a gente nem sabe bem o que é. Não, o Brasil... Qual é a justificativa
para um carro mais barato do Brasil custa 30 mil reais. Qual é a justificativa para um carro custar 30 mil reais? Qual é a justificativa para um carro custar 250 mil reais? Não tem nenhuma. Não, o problema é o seguinte. Não tem nenhuma. É que o Brasil tem tudo isso. O Brasil é o maior portador de celular do mundo. O Brasil é um dos maiores países com maior acesso à internet. E o Brasil é um dos maiores países com depressão. Nós somos hoje o povo com mais depressão no mundo. Então veja que... Claro. Porque, veja, as pessoas estão... existe a chamada ditadura da felicidade. Exatamente. Né? A ditadura da felicidade. Todo mundo é obrigado a ser feliz. O problema é que a felicidade está naquilo que você consome. Isso é uma guerra santa. É um tipo de guerra. Se eu consumir cada vez mais, eu sou cada vez mais feliz. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A felicidade não tem nada a ver com Quem é que falou que eu não posso viver com dois ou... Não tem nada a ver com consumo. Não é? Não tem mesmo. Então, agora, novamente a pergunta, coletivamente, o Brasil e o mundo está maduro o suficiente para fazer aquela reviravolta que a Islândia fez? Não está. Não está porque o povo não está maduro o suficiente. Como um país pequeno, a Islândia como um país pequeno, a Grécia está passando pelo mesmo problema. Os gregos, por que os gregos não adotam a mesma atitude da Islândia? Porque a Islândia, quando os bancos internacionais da Europa falam, não, nós vamos agora cobrar mais imposto do povo da Islândia para enquadrar vocês por conta da dívida. O povo resolveu, não vamos pagar mais imposto nenhum. Não vamos pagar a dívida. Nem vamos pagar a dívida, acabou. Danem-se vocês. Você veja o problema de Portugal. Ontem eu falei sobre isso, sobre o Portugal, um país que está colocando o povo na rua, na miséria, dormindo debaixo do ponte. Uma coisa que eu nunca vi, né, nos tempos de Salazar, quando se falava que Portugal estava 50 anos atrasado da Europa. Quer dizer, são coisas que realmente, né, eu não sei, mas eu cheguei a acreditar que as pessoas se vendem. As pessoas, os nossos governantes estão se vendendo ao mercado, estão se vendendo ao sistema financeiro internacional. Estão se rendendo a ele. Com certeza. Não, mas está todo mundo vendido. Agora, a questão, então, é um cenário muito complicado. Todo mundo, porque antigamente nem a direita era tão corrupta, nem a esquerda era corrupta. Hoje, Felipe, tudo passou a régua. Você não sabe, o problema é que até as ideias, o preceito da ideologia foi para o espaço. Porque hoje o que vigora de fato é quanto é que você pode pagar. Hoje é a fisiologia. Agora é o peso do dinheiro. Então, a partir desse peso do dinheiro, você cria projetos. Então não existe projeto de nação, existe projeto de poder. Existe projeto pessoal. Projeto de poder. Projeto pessoal de poder. Projeto pessoal de poder. E é aquele poder que é o poder de Esperando Godot, porque é um poder tolo, né? O cara vai ganhar alguns milhões de dólares e ele não está nem um pouco preocupado nas consequências daquilo ali. Nem um pouco preocupado com o que vai acontecer. Então, evidentemente, isso parece aquela experiência de ratos. Nós estamos vivendo um processo autofágico. Porque quando... o que é preciso fazer? É preciso ter um governo forte e sério que regule o mercado. Porque o mercado tem que ser submetido a regras. Ele não pode fazer o que ele quiser e bem entender. Isso não existe. L'Oréal, vamos a um pequeno intervalo musical. Vou te dar um descansozinho, que o teu dia hoje não foi fácil, eu entendo. E nós vamos voltar ao tema, o tema inicial. Nós vamos falar sobre o tal escritor espanhol, Juan Alianza, que ele afirma que há evidências na Península Ibérica da existência de templários antes da criação da Ordem do Templo. Está tudo inserido dentro do mesmo tema, mas é bom que a gente conheça a história, para que a gente possa compreender o presente. E é sobre isso que a gente então vai falar no próximo bloco. E entretanto vamos ouvir a Marisa Monte novamente e a Cesária Évora. Amigos ouvintes, por que nós estamos repetindo música? Porque quem manda no programa é o professor L'Oréal. E o professor L'Oréal, ele não tem tido tempo
não tem mesmo, e eu posso afirmar isso, né, de realmente pesquisar música para adequar ao tema. Então, nós vamos continuar ouvindo as músicas que o professor Lariel escolheu para o programa. E nós vamos ouvir então agora a Marisa Monte e a Cesária Évora, duas maravilhosas cantoras, né, trazendo para nós como é doce morrer no mar. A gente volta já já.